Você já sentiu aquele cansaço inexplicável, mesmo depois de uma boa noite de sono? Ou talvez uma dificuldade em se concentrar, uma pontinha de esquecimento que antes não existia para muitos de nós. À medida que os anos passam, essas sensações se tornam mais comuns e frequentemente as atribuímos apenas à idade. Mas e se eu te dissesse que existe um hábito muito presente em nossa cultura? Algo que fazemos para relaxar ou socializar, que pode estar silenciosamente sabotando sua energia, sua memória e até mesmo a qualidade do seu sono. É uma verdade que poucos querem encarar. Mas o tipo de bebida alcoólica que você escolhe pode ter um impacto profundo na sua saúde, especialmente depois dos 60. Aquela taça no final do dia, o brinde nas festas de família, ou a cervejinha gelada podem não ser tão inocentes quanto parecem. E a realidade é que muitas vezes, sem perceber, estamos optando por bebidas que aceleram o envelhecimento celular, aumentam a inflamação e prejudicam sistemas vitais do nosso corpo. Essa é uma daquelas conversas que precisamos ter, com carinho e sem julgamentos, porque o objetivo aqui é trazer mais qualidade de vida, mais disposição e mais lucidez para você desfrutar cada momento. O segredo está em fazer escolhas mais conscientes. Neste vídeo, vamos desvendar quais são os 4 tipos de álcool que você deveria evitar a todo custo. E, o mais importante, vou te apresentar 4 alternativas deliciosas e muito mais gentis com o seu corpo. São opções que permitem o prazer de uma boa bebida sem os impactos negativos na sua saúde. Fique até o final, porque a última alternativa pode ser uma surpresa muito agradável e transformadora para o seu bem-estar. Vamos começar nossa jornada por uma bebida que, por vezes, é vista como leve e refrescante, mas que, na verdade, pode ser uma verdadeira bomba para a sua saúde: os coquetéis e drinks super açucarados. Pense naquela caipirinha clássica com muito açúcar, naquele gin tônica com xaropes artificiais, ou mesmo em licores doces que acompanham sobremesas. É fácil ser seduzido pelo sabor adocicado e pela aparência colorida dessas bebidas. Mas o que muitos não percebem é que elas são uma combinação perigosa de álcool com uma quantidade altíssima de açúcar. E para quem já passou dos 60, essa combinação é particularmente problemática. O açúcar em excesso é um inimigo silencioso. Ele não só contribui para o ganho de peso e o aumento da gordura abdominal, aquela famosa pochete que tanto nos incomoda, mas também desregula o açúcar no sangue. Algo crucial para quem lida com diabetes ou pré-diabetes. Cada gole de um coquetel açucarado pode significar um pico de glicose, seguido de uma queda brusca, que se manifesta em cansaço, irritabilidade e até mesmo dores de cabeça. E a lista de problemas não para por aí. O fígado, que já tem um trabalho árduo para processar o álcool, fica sobrecarregado ao tentar lidar também com o excesso de frutose e glicose dos xaropes e sucos artificiais. Isso pode levar a um acúmulo de gordura no fígado, uma condição chamada esteatose hepática, que é muito séria e pode evoluir para problemas ainda maiores. Além disso, o açúcar é um potente agente inflamatório para quem já sofre de dores articulares, artrite ou qualquer condição inflamatória crônica. Essas bebidas podem exacerbar os sintomas, tornando os dias ainda mais difíceis e dolorosos. Imagine sentir mais rigidez e desconforto nas juntas, só por causa de um drink que parecia inofensivo, sem contar a desidratação que o álcool por si só já causa, e que é agravada pelo açúcar, impactando a pele, a função renal e até mesmo a clareza mental, muitas vezes. Aquela dor de cabeça no dia seguinte não é só do álcool, mas sim da desidratação e do choque de açúcar que seu corpo sofreu. E para quem toma medicamentos regularmente,
como muitos de nós. O álcool e o açúcar podem interagir de forma imprevisível, diminuindo a eficácia de alguns remédios ou aumentando seus efeitos colaterais. É um ciclo vicioso que afeta diretamente sua qualidade de vida. Mas não se preocupe. A boa notícia é que existem alternativas deliciosas e muito mais saudáveis que permitem que você continue brindando a vida sem sacrificar sua saúde. A primeira e excelente alternativa aos coquetéis açucarados é o vinho seco, especialmente o tinto. Mas o branco seco também é uma ótima pedida. O vinho seco, como o nome já diz, tem um teor de açúcar muito baixo, ou praticamente nulo, diferente dos coquetéis. Ele não vai causar picos de glicose e é muito mais fácil para o seu corpo processar. O vinho tinto, em particular, é famoso por conter resveratrol, um antioxidante poderoso encontrado na casca da uva. Esse composto tem sido associado à proteção cardiovascular, à redução da inflamação e até mesmo à longevidade. Claro, a moderação é fundamental. Uma taça pequena no jantar, acompanhada de água, é o ideal. Pense na experiência, em vez de um coquetel cheio de xaropes. Um bom vinho seco oferece complexidade de sabores, um aroma agradável e a satisfação de uma bebida sofisticada, sem as armadilhas do açúcar. Você pode escolher um bom Cabernet Sauvignon, um Merlot ou um Syrah, se gostar de tintos, ou um Sauvignon Blanc ou um Chardonnay seco para os brancos. Sirva em uma taça bonita. Aprecie o aroma e o sabor. E faça disso um momento de relaxamento e prazer. É um ritual que não só eleva a experiência de beber, mas também cuida do seu corpo. Além disso, o vinho seco, quando consumido com moderação, pode até mesmo ajudar na digestão, especialmente se acompanhado de uma refeição. E não se esqueça de beber bastante água intercalando com o vinho, para manter-se bem hidratado. Trocar aquele drink doce por uma taça de vinho seco é uma mudança pequena que pode trazer grandes benefícios para o seu bem-estar geral, ajudando a manter seus níveis de açúcar estáveis, reduzindo a inflamação e protegendo seu coração. Agora que entendemos os perigos dos coquetéis açucarados e o valor do vinho seco, vamos seguir para a próxima categoria de bebida que merece nossa atenção. Passando dos coquetéis doces, vamos falar sobre a segunda categoria de bebidas que merecem uma atenção especial, principalmente para quem já passou dos 60, as cervejas comuns, especialmente aquelas mais populares e de massa. Sei que para muitos, uma cervejinha gelada é sinônimo de relaxamento e convívio social, um hábito enraizado em nossa cultura. Mas o que muitas vezes ignoramos é que a maioria das cervejas tradicionais é carregada de carboidratos vazios, calorias excessivas e um teor alcoólico que, quando somado aos outros componentes, pode ser bastante prejudicial. Pense naquela barriga de cerveja, ela não é apenas um mito. O consumo regular e em quantidade de cerveja pode levar ao acúmulo de gordura na região abdominal, o que não é apenas uma questão estética, mas um fator de risco significativo para doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e problemas metabólicos. Essa gordura visceral, a que se acumula em volta dos órgãos, é particularmente perigosa, além do alto teor calórico e de carboidratos. As cervejas comuns podem causar inchaço e desconforto gastrointestinal em muitas pessoas, especialmente à medida que envelhecemos e nosso sistema digestivo se torna um pouco mais sensível. A fermentação e o gás presente na cerveja podem levar a gases, distensão abdominal e até mesmo agravar condições como a síndrome do intestino irritável, para quem já sofre de refluxo ou azia. A cerveja pode ser um gatilho para crises bastante desagradáveis. E mais uma vez, a interação com medicamentos é uma preocupação. Muitos remédios para a pressão alta,
Diabetes ou mesmo analgésicos podem ter seus efeitos alterados ou potencializados pelo álcool. E a cerveja, consumida em volumes maiores, aumenta essa probabilidade. O sono, que já é um desafio para muitos idosos, também pode ser prejudicado. Embora o álcool possa dar uma sensação inicial de sonolência, ele fragmenta o sono REM, a fase mais reparadora, resultando em um sono de má qualidade e cansaço no dia seguinte. É uma troca desfavorável, um prazer momentâneo por horas de desconforto e um sono superficial. Mas, novamente, não há necessidade de abrir mão completamente do prazer de uma bebida fermentada. A alternativa para a cerveja comum são as cervejas light ou, melhor ainda, as cervejas sem álcool. As cervejas light são formuladas para ter menos calorias e carboidratos. Além de um teor alcoólico geralmente mais baixo, elas permitem que você desfrute do sabor e da efervescência da cerveja com um impacto muito menor na sua dieta e na sua saúde. É importante ler os rótulos e escolher marcas que realmente entreguem essa promessa de leveza e menor quantidade de componentes que podem te prejudicar. Você ainda pode saborear uma cerveja gelada em um dia quente, mas de uma forma que seu corpo agradecerá. Porém, se você busca uma opção ainda mais segura e que elimina completamente a preocupação com o álcool, as cervejas sem álcool são a escolha ideal. O mercado tem avançado muito nesse segmento. E hoje existem cervejas sem álcool de excelente qualidade, com sabores que realmente se assemelham às suas contrapartes alcoólicas. Você encontra desde lagers leves até opções mais artesanais, com lúpulos aromáticos e perfis de sabor complexos. A grande vantagem é que você pode socializar, desfrutar do ritual da cerveja, sem se preocupar com a embriaguez. A desidratação, as interações medicamentosas ou o impacto no seu fígado e na sua cintura. É uma liberdade incrível poder beber uma ou duas sem qualquer culpa ou preocupação com as consequências. Para uma tarde com amigos ou um churrasco em família. Essa é uma escolha inteligente que te mantém presente, ativo e saudável. Trocar a cerveja comum por uma light ou sem álcool é um passo importante para proteger seu corpo e sua mente, garantindo que os momentos de lazer sejam realmente prazerosos e benéficos. Agora, vamos falar sobre a terceira categoria de bebidas, que requer muito cuidado, os destilados, como cachaça, vodka, uísque e gin, especialmente quando consumidos em grandes quantidades ou puros. Essas bebidas são caracterizadas por um teor alcoólico muito elevado, o que as torna potentes e de rápida absorção pelo organismo. Muitas vezes, um único shot ou uma dose generosa já pode ser o suficiente para sentir os efeitos do álcool intensamente, e isso é particularmente perigoso para idosos. Com o envelhecimento, o nosso corpo processa o álcool de maneira diferente. Temos menos água corporal total para diluir o álcool, o que significa que uma mesma quantidade de bebida terá um efeito mais concentrado e rápido no nosso sistema. Além disso, o metabolismo do fígado pode estar mais lento, prolongando o tempo que o álcool permanece no organismo. O consumo excessivo de destilados aumenta drasticamente o risco de quedas e acidentes. Uma preocupação séria para quem já tem a mobilidade ou o equilíbrio comprometidos. A tontura. A perda de coordenação e a diminuição dos reflexos podem levar a fraturas e lesões graves, que em idades mais avançadas podem ter consequências devastadoras e de longa recuperação. Além disso, os destilados são altamente irritantes para o revestimento do esôfago e do estômago, podendo agravar ou causar gastrite, refluxo e úlceras. A desidratação causada por bebidas de alto teor alcoólico é severa, afetando a função renal,
a pressão arterial e a clareza mental, resultando em ressacas muito mais intensas e duradouras. E, claro, o impacto no fígado é imenso. O consumo regular de destilados em excesso é uma das principais causas de doenças hepáticas graves, incluindo cirrose, que é irreversível e coloca a vida em risco. É uma sobrecarga que o corpo simplesmente não consegue suportar a longo prazo. A dependência alcoólica também é um risco maior e mais silencioso nessa fase da vida. Muitas vezes mascarada por problemas de saúde ou isolamento, a boa notícia é que você não precisa cortar completamente os destilados se os aprecia. Mas a chave está na moderação extrema e na forma como você os consome. A alternativa mais inteligente é optar por destilados diluídos, ou seja, misturados com bastante água. Água com gás ou refrigerantes dietéticos zero açúcar. Pense em um gin com bastante água tônica zero e rodelas de limão e pepino. Ou um uísque com muito gelo e água. A diluição não só reduz a concentração de álcool por gole, tornando a absorção mais lenta, como também ajuda a manter você hidratado, minimizando os efeitos negativos. A ideia é saborear a bebida, e não beber rapidamente para sentir o efeito. Outra excelente opção é experimentar os mocktails, ou coquetéis sem álcool elaborados. Muitos bares e restaurantes, e até mesmo em casa, estão criando bebidas incríveis usando ervas frescas, frutas, xaropes naturais sem açúcar e águas com gás. Imagine um gin tônica sem álcool com botânicos de verdade, ou um mojito feito com hortelã fresca, limão e água com gás. Essas opções oferecem toda a sofisticação e o prazer de um drink, mas sem qualquer teor alcoólico. É a experiência de socializar e saborear uma bebida bem elaborada, focando nos sabores e aromas naturais, sem colocar sua saúde em risco, para muitos. Descobrir o mundo dos mocktails é uma verdadeira revelação, mostrando que o prazer de uma bebida não está no álcool, mas na experiência sensorial e na companhia. Lembre-se, um pequeno copo de destilado muito diluído, ou a escolha por um delicioso mocktail, é uma forma de honrar sua saúde e, ainda assim, aproveitar os momentos especiais. Finalmente, chegamos à quarta categoria de bebidas alcoólicas que você deve evitar: os licores cremosos e vinhos doces de sobremesa. Essas bebidas, embora muitas vezes deliciosas e associadas a celebrações ou momentos de indulgência, são verdadeiras armadilhas para a saúde, especialmente para quem já passou dos 60. Pense naqueles licores de café, de chocolate, ou mesmo o famoso vinho do Porto Doce. Eles combinam um teor alcoólico considerável com uma quantidade astronomicamente alta de açúcar e, no caso dos licores cremosos, também muita gordura. É uma tripla ameaça que o seu corpo dificilmente consegue processar de forma saudável. O impacto desses licores e vinhos doces no seu açúcar no sangue é imediato e drástico, para pessoas com diabetes ou em risco de desenvolvê-la. Um pequeno copo pode causar um pico de glicose que leva horas para se normalizar, exigindo um esforço imenso do pâncreas. Isso não só agrava a condição, como também aumenta o risco de complicações a longo prazo. A combinação de álcool, açúcar e gordura é extremamente pesada para o fígado, que já pode estar mais lento com a idade. Isso intensifica o risco de esteatose hepática, aquela gordura no fígado que mencionamos antes, e outros problemas hepáticos mais sérios. Além disso, as calorias nessas bebidas são vazias, ou seja, fornecem energia sem nutrientes essenciais, contribuindo diretamente para o ganho de peso e dificultando a manutenção de um peso saudável, o que é fundamental para a saúde das articulações e do coração. A digestão também pode ser severamente prejudicada.
A riqueza e a doçura excessivas dessas bebidas podem causar sensação de peso no estômago. Azia, refluxo e desconforto abdominal, especialmente se consumidas após uma refeição já farta. É como dar um nó no seu sistema digestivo, sem contar o impacto na qualidade do sono, apesar de parecerem relaxantes. O alto teor de açúcar e álcool pode interromper o sono profundo, deixando você agitado e cansado na manhã seguinte. A memória e a função cognitiva, que são uma preocupação para muitos de nós, também são afetadas pela inflamação e pelos desequilíbrios causados por essas bebidas. Mas, mais uma vez, a boa notícia é que você não precisa abrir mão do prazer de um sabor doce e reconfortante. A alternativa mais saudável para licores cremosos e vinhos doces de sobremesa é explorar bebidas com sabores naturais e, se possível, sem álcool. Uma excelente opção são os chás de ervas e infusões gourmet, que podem ser servidos quentes ou gelados. Pense em um chá de camomila com um toque de mel e limão, ou um chá de frutas vermelhas com um raminho de alecrim. Eles oferecem aromas e sabores complexos. Podem ser naturalmente doces, se você escolher frutas ou ervas com essa característica, e são repletos de antioxidantes e propriedades calmantes, sem nenhuma das desvantagens do álcool, açúcar ou gordura. Outra alternativa deliciosa e sofisticada é a água saborizada naturalmente. Prepare uma jarra de água com fatias de frutas frescas como morango, laranja, limão ou pepino, com folhas de hortelã ou manjericão. Deixe na geladeira por algumas horas para infundir. Você terá uma bebida refrescante, hidratante e cheia de sabor, sem calorias ou açúcares adicionados, para um toque mais especial. Adicione um pouco de água com gás. É uma forma de ter uma bebida elegante e nutritiva para acompanhar suas refeições ou para um momento de relaxamento, protegendo seu corpo e promovendo sua vitalidade. Trocar o licor açucarado por um chá delicioso ou uma água saborizada é um gesto de carinho com a sua saúde, permitindo que você desfrute de sabores agradáveis sem comprometer seu bem-estar. Ao longo da nossa conversa, exploramos os perigos ocultos em alguns tipos de bebidas alcoólicas que são comuns em nossa rotina e cultura, e como eles podem afetar significativamente a nossa saúde depois dos 60. Vimos que coquetéis e drinks superaçucarados são bombas de açúcar e álcool que desregulam o metabolismo e sobrecarregam o fígado. Em vez deles, uma taça de vinho seco, especialmente o tinto com seus antioxidantes, oferece sabor e benefícios com muito menos impacto. Entendemos que as cervejas comuns, ricas em carboidratos e calorias, contribuem para o ganho de peso e o inchaço, sendo as cervejas light ou, melhor ainda, as sem álcool, alternativas mais gentis para o corpo e a mente. Também discutimos como os destilados puros e em excesso são um perigo para o equilíbrio, a coordenação e o fígado, e como podemos desfrutá-los de forma mais segura, muito diluídos, ou optar pelos deliciosos mocktails. E, por fim, vimos que licores cremosos e vinhos doces de sobremesa são campeões em açúcar e gordura, sendo substituídos com maestria por chás de ervas e infusões gourmet ou águas saborizadas naturalmente, que nutrem e acalmam o corpo sem as consequências negativas. Cada uma dessas escolhas não é uma renúncia, mas sim um investimento em você mesmo. Pequenas mudanças nos seus hábitos de consumo podem trazer grandes transformações na sua energia, na sua digestão, na qualidade do seu sono e na sua clareza mental. Não se trata de privação, mas de sabedoria e autoconhecimento, ao optar por alternativas mais saudáveis. Você está escolhendo mais vitalidade, mais disposição para aproveitar cada dia,
e mais anos com saúde e alegria ao lado das pessoas que ama. Lembre-se, nosso corpo é nosso templo, e cuidar dele é um ato de amor próprio que se reflete em todas as áreas da nossa vida. Aos 60, aos 70 e além. Você merece viver com plenitude, com todo o vigor e lucidez possíveis. Compartilhe nos comentários qual dessas alternativas você vai experimentar primeiro. Ou se você já faz alguma dessas trocas inteligentes. Sua experiência pode inspirar muitas outras pessoas. Se você gostou deste vídeo e quer continuar recebendo dicas valiosas para uma vida plena e saudável em todas as idades, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Sua participação é muito importante para nós. Lembre-se, viver bem é uma escolha diária. E você tem o poder de fazer essas escolhas. Viva a sua melhor vida em todas as idades, com saúde, energia e alegria.